Tá gravando? Opa, então vamos lá, mais uma aula de conjuntos numéricos. Hoje a gente vai falar sobre diagrama, né? A gente ainda vai falar sobre diagrama, tá? Então, como é que a gente pode representar isso aí de uma forma bem interessante, que a gente possa entender melhor essa questão dos conjuntos numéricos, tá? Então vamos lá, vamos revisando tudo aí. Ó, primeiro dos conjuntos numéricos, você lembra qual era o primeiro lá que a gente estudou? Primeiro conjunto numérico é o conjunto dos números naturais, tá? Então a gente representa assim, ó, em uma bolinha, quando a gente quer falar sobre diagrama, tá? Depois, só uma coisa, lembra lá dos conjuntos numéricos, quem eram os conjuntos numéricos, ou quais eram os elementos do conjunto dos números naturais? Eram aqueles para contagem, né? 0, 1, 2, 3, e aí segue, beleza? Vamos lá, depois eu tenho um outro conjunto um pouquinho maior, né? Que eu falei até que ele contém os números naturais, que é o conjunto dos números inteiros. Pronto, beleza. Aqui eu tenho o conjunto dos números inteiros. Quem são os números inteiros? Só relembrando aí, são os naturais, ou seja, os positivos, mais os negativos, né? Então eu dei até aquele exemplo lá. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. E aí segue, beleza? Pronto, então, e aí depois eu tinha um conjunto um pouquinho maior. Um pouquinho maior, que eu disse que esse conjunto, esses dois estavam dentro dele, né? Pronto, que é o conjunto dos números. Ó, deixa eu fazer aqui. Dos racionais, que é representado por um Qzinho, né? Lembra quais são os elementos do conjunto dos números racionais? A gente viu também aí na aula passada. A gente tem as frações, né? Um exemplo de fração é 2 sobre 10. Depois a gente tinha as frações, os números decimais, não era? Número decimal, por exemplo, eu tenho 0,2, é um exemplo de número decimal. Aí as dízimas periódicas, por exemplo, 0,222 infinitamente, tá? E a gente viu que, ó, os naturais também são racionais e os inteiros também são racionais. Ó, aqui, eles estão dentro desse cara aqui, tá? No meu diagrama. Depois a gente viu um outro conjunto que fica separado, né? Que é dos irracionais. Deixa eu botar ele aqui, ó, separado. Então a gente representa desse jeito aqui. São os números irracionais. Quem eram os irracionais aí que a gente estudou? São as dízimas não periódicas, né? Por exemplo, a gente viu que o número π é uma dízima não periódica. É um exemplo, tá bom? Então coloquei aqui o π, lembrando que o π é 3,14 e aí segue infinitamente, não tem um período, não é o 14 que repete infinitamente, tá? A gente até tinha visto lá um exemplo. Deixa eu botar um exemplo aqui, sei lá, 2,3, 4, 5, 7, 9, 1, 8, e aí segue. Então não existe um período, diferentemente disso aqui, que tem um período. O 2 repete infinitamente, tá bom? Pronto, beleza. E por último, em azul aqui eu vou colocar o conjunto dos números reais, tá? Que é um conjuntão aqui, que está aqui fora. E qual é a característica dos números reais? É que ele abrange todos os outros números, tá? Então deixa eu botar aqui, os reais, ele abrange todos os números anteriores, tá bom? Então aqui eu tenho natural, inteiro, racional, irracional, lá, um conjuntinho menor aqui, e os reais, beleza? Então, a gente consegue pensar dessa forma. Talvez você me pergunte, existe outro conjunto depois de reais? Existe o dos complexos, mas para concurso não vai cair número complexo, né? Pelo menos para quem não é professor de matemática, né? Mas de resto só vai cair até os números reais, beleza? A gente viu como operar com esses conjuntos aqui, com os racionais, na aula anterior. Agora vamos entender alguma coisa que, ó, isso aqui cai bastante em questões de raciocínio lógico, tá? Aquela parte lá mais da matemática do raciocínio lógico, que é o seguinte, ó, essa ideia de contém e está contido. Contém e está contido. Ó, por exemplo, eu posso dizer que os números inteiros contêm os números racionais. E aí, posso dizer isso? Sim ou não? E agora? E eu posso dizer que os números racionais contêm os números inteiros. Eita, ó, mudei agora a posição. Inteiro contém racional, racional contém inteiro. E agora? Eu posso dizer que o natural está contido nos inteiros? Posso? Sim ou não? Os inteiros estão contidos nos naturais? Eita, porra, tu tá confundindo tudo, bicho. Então vamos lá, vamos entender esse negócio, como é que a gente entende esse negócio de contém e estar contido, porque isso cai na prova de raciocínio lógico, beleza? Vamos lá. Então, ó, quando a gente for pensar em contém e estar contido, pensa, sabe no quê? Num copo. Num copo, beleza? E dentro desse meu copo tem água, ó. Aqui em azul, mas o azul sai meio branco.
na filmagem. Mas é azul isso aqui que está aqui dentro. Pronto, beleza. Eu tenho aqui um copo, tem água dentro, ó. Eu posso dizer, ó, o que é que eu posso dizer sobre o meu copo? Eu posso dizer que o meu copo contém a água. O meu copo contém água. Por quê? Porque o meu copo, ele é o conjunto maior. Ele é o conjunto maior, tá? Ó, vê aqui, ó, o copo, ele é um conjunto maior que coloca água dentro, tá? Então o meu copo, ele contém a água. O que é que eu posso dizer sobre a água? Que a água está contida no copo. Ah, é verdade? A água está contida no copo. Porque, ó, a água é um conjunto menorzinho, tá? Então ele foi colocado ali dentro do copo. Ó, dentro do copo tem água, tem ar, tem outras coisas, né? Mas ele está lá dentro. Então sempre que eu tenho um conjunto menor, eu digo que ele está contido no meu conjunto maior. Sempre que eu tenho um conjunto maior, eu digo que ele contém esse conjunto, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Então, entendido isso aí, com o meu copo, ó, vamos lá. Eu posso dizer que o meu conjunto dos números naturais, ele contém os inteiros? Não, não posso, porque ó, os naturais ele é um conjunto menorzinho. E o que é que eu posso dizer? Que ele está contido nos inteiros. Ó, vê só, ele está dentro dos inteiros, tá? Aqui eu tenho o conjunto dos números inteiros e dentro dele eu tenho os naturais, beleza? Os racionais, o racional, ó, os inteiros, ele contém os racionais ou o racional contém os inteiros? Ó, os inteiros, os racionais é que contém os inteiros. Ó, o inteiro é um conjunto menor, então eu posso dizer que o inteiro ele está contido no racional, ou seja, ele está dentro do racional. E o real, o conjunto dos números reais, ele contém todos os outros conjuntos, tá? Porque ele é o maiorzão e dentro dele estão todos os outros números, inclusive os irracionais. Deu para entender esse negócio de contém e estar contido? Bom, aprende isso aí, anota bastante aí, dúvida, manda lá no grupo que eu vou ter o maior prazer em tirar tuas dúvidas. Estuda bastante, porque isso aí com certeza vai cair na tua prova. Até a próxima aula. Tchau!